Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos. Ei, psiu, psiu, você aí, eu tô falando com você. Olhe nos meus olhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Até porque eu preciso sempre receber você muito bem aqui. Nesse momento, agora, TV Canal 25.1. Eu estou entrando na sua casa com a sua permissão, claro, para essa noite muito especial e eu sei que esse programa vai ser também maravilhoso, como tem sido todos os outros, recebendo aqui sempre os melhores convidados. TV Canal 25.1 agora, ainda também ao vivo via YouTube no nosso canal Olhe nos Meus Olhos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa uma curtida, um comentário, dispara na sua lista de transmissão aí, manda nos seus grupos que você tem. Eu sei que você tem um montão de grupos, até daquela turma lá do condomínio, não é? Amigos do colégio, da faculdade, do trabalho, manda para todo mundo. Aquele grupo que faz muito tempo que você não fala também. Ajuda a nossa audiência a invadir aí o coração de outras pessoas, para que nós possamos servir de facilitadores em cada mensagem que aqui vai ser traçada. Também no rádio, ao vivo, no canal 98.3. É a Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Então, de forma em multiplataformas, nós vamos aqui, começando o nosso programa de hoje, eu, Renatinho Soares, agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo fazer o melhor programa de todos, recebendo aqui sempre os convidados que trazem temas diversos, pautas polêmicas, temas relevantes. Nós recebemos autoridades, ainda artistas, cantores, médicos, o público que pede. Do outro lado, a gente faz essa atenção, recebendo aqui sempre a indicação da sua parte, quando você diz aí no nosso direct o seguinte: traz fulano de tal, eu quero muito ouvir a história dessa pessoa. E a gente tem corrido aqui, feito a nossa parte, convidando sempre eles para contar a sua história. No dia de hoje, eu vou receber o jovem senhor, que vem falar de família, política, relacionamento e muitas histórias que tem. O nome dele, eu vou receber com uma salva de palma aqui, ou palmas, o Eric Paiva, que é presidente estadual do Partido Novo. Ele é formando em engenharia civil, defensor do saneamento, formado lá pelo Renova BR, é líder Livres também. E você vai contar a sua história. Eu estou muito feliz em receber você aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Renato. É sempre um prazer estar aqui com você e agradecer a audiência de todos que podem acompanhar a nossa conversa. Eu acho que vai ser bem produtiva. Maravilha! Nós já tivemos a oportunidade de bater um papo aqui antes de entrar no ar, mas não roteirizando nada. Você não me passou nenhuma pergunta pronta, não me mandou nenhum script, nenhum roteiro para seguir. Eu sei que você vai ser muito prático respondendo tudo aquilo que eu vier perguntar. Claro. Eu já queria saber de onde você surgiu, filho de quem, se é de Fortaleza, porque fui recomendado por amigos que você tem uma capacidade exponencial. E pelo papo que a gente bateu aqui, eu senti muita firmeza. Queria saber, você é filho de quem? Nasceu aonde? É do Ceará? Tanta capacidade assim? Rapaz, só me lembrou ali da Vila Manuel Sátiro, porque eu sou cria da Vila Manuel Sátiro. Quando você passa na rua, quem é mais velho fala: tu é filho de quem? É isso aí. Né? A gente perde o nome, né? Você acaba virando filho do fulano. Sou Eric Paiva, tenho 34 anos, sou casado. Legal. Sou papai da Alice, com muito orgulho. Sou filho de comerciante, com muito orgulho, e filho de funcionária pública. Eu cresci vendo a diferença desses dois mundos, né? Um vivendo na estabilidade e o outro tendo que se reinventar todos os dias, tendo que matar um leão por dia, né? Estou me formando em engenharia civil. Legal. Mas eu queria ser mesmo era jogador de futebol. Eu Olha acho aí. que muita gente da minha idade ainda deve ter uma leve esperança de querer jogar futebol. Você teve só o sonho, o desejo e a vontade, ou chegou a praticar o esporte? Eu cheguei a ser da categoria de base do Ceará. Olha aí. Quem era meu treinador era o Dimas Filgueiras, saudoso Dimas Filgueiras. Também treinei ali. Qual a tua idade, rapaz? Eu sou 34. É sou de 91, novo. né? É Que a gente joga, novo. a gente fala pela data de nascimento, né? Mas aí eu acabei não virando profissional, acabei entrando no caminho da engenharia. E nesse caminho, trabalhei frente a muitos projetos, tendo contato ali direto com a gestão pública municipal, Legal. com o governo do estado. E eu acho que isso foi um grande gatilho para a gente enxergar na ponta a deficiência, Sim, né, das políticas públicas sendo aplicadas, mesmo com toda a boa vontade. Existem as limitações do Estado, né, de conseguir entregar, mesmo com toda a boa vontade, ou de não conseguir enxergar
E aí, não importa se você tem ou não boa vontade para aquilo, ou até mesmo má vontade, né? Em alguns casos, infelizmente. Na pandemia, eu acabei passando mais tempo em casa, acompanhando a internet, e conheci o Partido Novo, né? Na época, o Afonso Rocha, um grande abraço, Afonso, ele era o presidente do partido, ele me recebeu muito bem, falou das propostas, me passou o estatuto, eu li o estatuto e fiquei encantado. Na época eu não votava, acho que muita gente passou nesse processo também de, eu quero estar longe da política, isso não é para mim. Mas aí eu tomei uma decisão, né? Olha, eu acho que eu tenho uma bagagem que eu consigo contribuir. Muito bom. Na época eu já tinha rodado coisa de 100 municípios aqui no estado, já tinha conhecido de perto a realidade de muita gente diferente, mas com problemas muito parecidos. Eu falei, não, vou entrar para ajudar, vou entrar para somar. Então virei um voluntário. Legal. Saí candidato em 2024. A gente estava até conversando mais cedo. Acabei sofrendo um acidente, não consegui fazer a campanha, não consegui ser o candidato que eu esperava ser. Mas eu ainda fiz a minha contribuição, né? Eu coloquei um legado. O amigo não comentou, mas eu também sou delegado de território aqui de Fortaleza. Não está lá no Instagram. Eu sou delegado de território do Passaré. Né? Eu tive algo em torno de 50 a 60 propostas aprovadas pelo núcleo gestor. Tá. Né? Quando você fala de delegado de território, talvez seja um tema muito novo para quem está assistindo. Certo. As pessoas não têm uma certa definição sobre essa prática. E eu queria que você aproveitasse a TV agora para esclarecer no rádio e no YouTube também, olhando nos seus olhos aqui. O Eric chegou ao nosso programa, nós estamos no começo, teremos 55 minutos de muita contação de história. Nesse momento aqui, eu estou perguntando sobre essa função. É um cargo público? É uma missão religiosa? Isso é parte da onde? Como é que funciona? É um cargo honorífico. Vixe, que é isso, né? A gente não recebe nada. A gente se reúne aos sábados, costumeiramente, para poder debater algumas pautas específicas, como é o caso de meio ambiente, centralidade, moradia, urbanização, áreas de risco. E aí eu já deixo até para quem está acompanhando o programa. Fortaleza está passando pela revisão do seu plano diretor. É o que vai afetar ali a qualidade de vida diretamente das pessoas aqui de Fortaleza. A gente vai estar falando sobre a altura máxima dos prédios, sobre a área construída das casas, sobre as avenidas que serão modificadas ou não, a implementação de equipamentos de transporte. Todo tipo de impacto. Praças, enfim. A gente pode levar uns 3 programas só para falar disso. Tá. Mas também sou delegado, só para poder concluir. E eu tive em torno de 50 a 60 propostas aprovadas. E aí eu fiz isso durante a minha pré-campanha, durante a minha campanha. Muito bom. E algumas eu vendo já saindo do papel, fico muito feliz, como é o caso das faixas exclusivas para moto. Eu fiz essa apresentação, o Eduardo Girão colocou no plano de governo. Que bom. Vai sair, se Deus quiser. Eu acho que é uma proposta muito positiva. E o que a gente chama de name rights, que seria a adoção de espaços públicos por iniciativas privadas. Que diabo é isso? A gente está vendo o Castelão sendo adotado com outro nome agora, talvez Arena Ipioca. Essa empresa vai pagar um valor para o Estado vai poder pegar aquele valor e vai aplicar numa praça, por exemplo, lá no Janguru Sul. Um recurso que naturalmente não existia, passa a existir por conta desse aluguel. Né? O Castelão empresta o nome dele para a empresa privada. Então, isso gera caixa para dentro do município, uma parceria com a iniciativa privada e muito inteligente, por sinal. Porque eu não preciso aumentar impostos para poder gerar receita. Muito bom. Então, eu apresentei em nível municipal e eu estou vendo sendo aplicado em nível estadual. Que legal. Fui eu ou não? Não importa. Está saindo do papel. A solução. Está saindo do papel, eu fico muito feliz com isso. Muito bom, parabéns por essa breve apresentação que você traz aqui. E eu já vi que o papo nosso vai ser muito bom, pode ter certeza. Você falou da importância do pai e da mãe, e eu volto um pouquinho ali. Quando você falou que sua mãe concursada, vivendo uma vida da estabilidade, o seu pai tinha que matar um leão por dia. O nosso programa ele é motivacional, inspiracional, ele serve de instrução para a vida de muitos outros aqui também. E eu queria que você tocasse um pouquinho nesse tom, até porque serve para alguém que está dizendo o seguinte: rapaz, e como é que esse cara sai desse lugar aí, entre limite e solução, entre condição e preocupação,
para ir querer tanta política, tanto entendimento, políticas públicas? Você via sua mãe e seu pai discutindo sobre isso? Como é que era? Surgiu da onde o interesse? Você participava de grêmio estudantil? De onde é que veio esse desejo em cooperar com a sociedade? Olha, eu nunca participei ativamente de atos políticos, né? Mas você me perguntando agora, eu me recordei que eu fui líder de sala umas 2, 3 vezes, né? Então acho que já estava no sangue, eu nem recordava disso. Tá. Mas o que acontece? São 2 universos completamente diferentes e eu acho que desconexos, que não se conversam. Sim. Né? Você tem um servidor público, onde ele procura a todo instante ter estabilidade, ter segurança, e tá atrás ali, de repente, de tirar uma férias no final do ano, de repente fazer um consórcio, porque ele pode aproveitar daquela estabilidade para isso. Então, se uma pessoa está estabilizada, é muito difícil ela estar preocupada com problemas que não afetam a sua vida. Tá. Já por outro lado, meu pai comerciante, tudo afeta ele a todo instante. Então, se o dólar dispara, o produto que ele compra sobe o preço, ele vai ter que ir atrás de concorrência, porque o concorrente dele vai fazer a mesma coisa, e ele tem que estar todo o tempo se reinventando. Então, tudo afeta aquilo a todo instante. Por serem num mundos muito distintos, eu acho que eles não conversavam muito sobre isso. Mas, pessoalmente, cada um tinha sua posição. Que legal. O meu pai é liberal, ainda que ele não saiba, mas ele quer que o Estado saia do meio do caminho dele. E a minha mãe era uma pessoa que a gente pode dizer que era de esquerda. Porque como ela é funcionária pública, ela quer todas as garantias e todos os direitos dela a todo instante. Tá. Então, é mais característico de quem é de esquerda. E aí eu vi aquele conflito. A gente entende que todas as demandas sociais, todas as demandas das pessoas, dos indivíduos, elas são legítimas. Muito bom. Só que a gente não pode partir disso para atrapalhar a vida de outras pessoas. Sim. Um funcionário público, quer queira ou não, é alguém que se beneficia da arrecadação de impostos e quem paga imposto é o setor produtivo. Rapaz. Então, ela não pode querer triplicar o salário dela e descontar isso no setor produtivo, no caso do próprio marido, na época. Né? Muito bom. Então, era esse conflito que eu enxergava, mas eles não discutiam, né? Então você foi temperado no seio da sua família, entendendo sobre oportunidade e estabilidade. Trabalho e estabilidade. Te fez, para além do tempo, talvez vivenciando essas experiências, tendo habilidades que a escola ou o dia a dia você não estava aprendendo lá. Dentro de casa você via essa condição que você fez uma apresentação bela aqui agora. Aí você do outro lado que está aí pensando o seguinte... rapaz, o cara disse tudo de forma muito pontual, muito verdadeira. Porque o funcionário público tem essas vantagens e o trabalhador, ali que vive à procura da sua renda, fazendo de tudo para conquistar o seu dia, também tem outras dificuldades. Aí você diz, faço um paralelo entre meu pai e minha mãe e vou formando o meu caráter, escolhendo ajudar ainda com mais responsabilidade a quem precisa. Foi isso mais ou menos que você percebeu? Sim, sem sombra de dúvida. E o que a gente precisa deixar muito claro? Servidor público não é rico, né? Ele tem uma estabilidade para não viver eternamente na miséria. A grande maioria deles... Essa expressão, não é rico e tem uma possibilidade estável... de não ficar na miséria. Para tudo sempre. Para tudo sempre. Ele está dentro daquele plano lá. Acomodação do valor que recebe, fica só naquilo, para todo sempre, não vai ser um miserável. Pelo menos tem isso. Né? Mas aí o que é que faz um servidor público querer ficar motivado para o trabalho em si? É você ter um plano de cargos e carreiras. Muito bom. Aí nós estamos falando de política. A gente está falando de política. Então, eu não posso só olhar para um servidor público e condená-lo. Eu tenho que motivá-lo, mas eu tenho que chegar e em algum momento falar, opa, peraí, a partir disso eu vou começar a atrapalhar o setor produtivo. E tem que chegar para o setor produtivo e falar, olha, tudo bem, você é produtivo, mas uma hora você vai precisar do INSS, uma hora você vai precisar... de repente, de uma escola pública. Mas eu pago a faculdade, eu pago a escola do meu filho. Tá, mas tu vai querer pagar a escola para ele entrar na universidade pública. Tá certo? Isso. Professor de universidade pública é funcionário concursado. Sim. Então, assim, são 2 mundos que eles precisam coexistir, sem um destruir o outro. Muito bom.
Tá? Muito bom, perfeito. Eu gostei desse papo. Mas nós poderíamos caminhar sobre esse tipo de política aí, pública, que dá atenção a, de fato, quem do outro lado fique nesse impasse. Assim, rapaz, é porque será que um atrapalha o outro? Não. Precisamos de homens com os pensamentos para colocar no devido papel e apresentar soluções. Você se destaca quando você fala sobre essa experiência com o pai e com a sua mãe, mas tem muito mais também, de outras histórias. Você já sai para ir para o campo político na missão de querer resolver, levando condições? Por qual escassez, talvez, que tenha dentro de você como marcador? O que é que você mais sofria, como você mais via de doloroso, dizendo, eu preciso ser um agente de transformação para a sociedade, para atender esse ponto? Tem alguma coisa que você traz na sua memória? Eu acho que, eu não vou citar os locais, mas quando a gente ia defender a implementação de aterros sanitários consorciados, tá? O que é isso? Um aterro sanitário é um local onde você vai fazer a destinação de lixo. Sim. E aí, para um município manter isso, custa muito caro. O que é que acontece no interior? Lixão, né? E aí é um crime ambiental terrível. Existe uma lei, inclusive, que penalizava, era para penalizar os municípios que não tivessem aterros sanitários, eles não iam receber recurso federal. Isso era para 2010, foi para 2012, a gente está em 2025. Olha aí. Né? E aí criou-se uma metodologia onde vários municípios se juntavam, custeavam uma única estrutura e todos os municípios iam deixar lá. Só que era uma estrutura que fica longe, ninguém enxerga, e aquilo que não é visto não é lembrado. E aquilo que não é lembrado não dá voto. Então, quando eu chegava para entregar um trabalho, para ser recebido nas prefeituras, eu era muito mal recebido. Não, sai daqui, a gente não quer resolver isso. Isso aqui não dá voto. Sendo que quando saía na rua, a cidade estava suja, né? A cidade estava era uma urgência, suja. Era uma necessidade. Nossa Senhora, você chegava, o cartão de visita da cidade era o lixão, cheio de urubu. E aí, pelo fato de eu ter contato também com o setor empresarial, nenhum empresário quer investir numa cidade que não cuida da sua população. Por quê? Porque uma população saudável, ela traz um trabalhador saudável e produtivo. Muito bom. Então, são reflexos. Tá? E eu vou só abrir um parênteses. Perfeito, fica à vontade. O município que mais cresce hoje no estado do Ceará é o município de Horizonte. Sério? O município de Horizonte, isso. Em termos de população. Okay. Existe uma cultura lá, do padrão de escola, do padrão de CRAS, do padrão de posto de saúde, do plano diretor que foi traçado, do plano de mobilidade urbana que foi traçado, da organização do município em si. Isso é provado estaticamente, apresentado dentro de... Existe o padrão horizontino. Se você colocar na internet, você vai ver as escolas bem bonitinhas e tal. Você não é de lá não, né? Não sou. E eu teria todos os motivos para não falar bem, porque é o prefeito atual do PT, mas a gente tem que reconhecer aquilo que dá certo. Perfeito. Então, quando você vê esse tipo de coisa dando resultado, como assim? Lá você tem Vulcabras, você tem Brilux, você provavelmente vai ter uma outra empresa que vai do setor automobilístico, Sim. Você tem Santana Têxtil. Então, você vê, olha, eu cuidar bem da minha população, eu ter uma cidade organizada, eu ter preparo para poder receber a indústria, isso traz a indústria. Se eu não tenho o básico, não adianta. Muito bom. Não adianta. Então, eu vi aquilo acontecendo e não à toa, 95% dos municípios do estado do Ceará estão completamente reféns do orçamento do estado e da União. Eles recebem FPM, que é Fundo de Participação Municipal, INSS ou qualquer outro tipo de auxílio. Parte muito pequena desses municípios é o setor produtivo, que é de comércio, que muitas vezes funciona em caráter sazonal. A outra parte da cidade é movida pelo cofre público municipal. Ou Fundeb, alguma coisa do tipo. Então, assim, calendário. Exato. Então, quando você vê que as cidades elas não conseguem ascender economicamente, alguns checklists você vê isso. Não tem saneamento básico, não tem estrutura mínima para a saúde, o cuidado com a educação ali inexiste. Agora a gente está tendo uma situação diferente nos últimos anos, certo, que é por conta das implementações dos IFs. E aí já gera um problema, né? A gente cria intelecto, a gente tem matéria-prima intelectual, tendo o mesmo problema de 50 anos atrás. Como assim? A gente tinha a população, crescia, a população não tinha emprego e renda, ia para outros estados. E aí chegava lá sem qualificação, ficava nas periferias. Olha o São Paulo aí, olha o Rio de Janeiro aí. Hoje nós formamos os nossos jovens, não existe um espaço de mercado apropriado para poder acomodar esses jovens, e o que acontece? Eles vão para fora do mesmo jeito. À procura da solução. Então, assim,
não existe uma preocupação para estruturar as cidades. E aquilo que aparentemente não dá voto é que efetivamente dá resultado. Rapaz, você fala com paixão assim sobre as políticas públicas aí, e eu vejo facilidade em ser muito verdadeiro o que você está dizendo. Por que que não tem esse plano que tem dado certo em localidades aqui do Ceará, a nível de Brasil, em outras capitais, em outros estados, em outros municípios? Está faltando o quê? Já que você descobriu, através da necessidade, vendo e acompanhando, a sua juventude foi nesse pensamento, na série de sair do período da juventude para se tornar um homem responsável, você começou a pensar no que podia fazer, no que podia ajudar. Sim. Quando você percebe isso, e hoje, você posicionado nesse lugar de governância, presidente de um partido político, à procura de várias resoluções, o que você vê? Está faltando coragem, habilidade, boa vontade, ou está faltando uma mudança de mentalidade na cabeça dos governantes? O que você pensa? Olha, eu acho que de tudo um pouco, tá? Sendo bem honesto, porque é uma coisa que eu aprendi disputando a eleição. Você só ser bem intencionado não funciona, não resolve. Então tem muita gente que bate no peito e diz, eu sou uma pessoa decente. Tá, mas se você não estiver no espaço correto, você não consegue atingir aquele resultado que você espera atingir. E muitas vezes isso dá frustração, tá? Não, segura aí que você vai continuar, não perde o raciocínio não. Isso aqui é pra vida do ser humano, olha aqui nos meus olhos. Não adianta nada ser um cara motivado ou bem intencionado. Porque agora nós caminhamos aqui no plano espiritual, por exemplo, aqui, na fé cristã. Ah, eu sou um cara bom, do bem e tal, mas vai ficar acomodado? Eu sou um cara bom, do bem, mas vai ficar parado? Não, eu sou um cara que quero fazer as coisas, mas não funciona. Então essa regra serve de lição também, que você está trazendo aqui. Conhecimento é de graça aqui no nosso programa, viu, minha gente? Você está ouvindo aqui no Rádio 98.3, Rádio Líder Gospel. Eu estou recebendo o Eric Paiva, que tem uma habilidade muito grande e apresenta aqui hoje pensamentos de perspectivas de futuro, não é? E que vai servir para a sua vida também aí do outro lado. Na TV, no canal 25.1 e aqui no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Muito prazer. Para quem sintonizou o rádio agora ou está me assistindo pela primeira vez, eu sou o Renatinho Soares e nós continuamos nesse papo. Não adianta ser bem intencionado se falta a vontade de realmente querer fazer uma mudança, tá? E aí você precisa sair do seu local de conforto. Sim. E o desconforto, ele, de fato, é bem desconfortável em vários aspectos. Vou me usar como exemplo. Tá. Quando eu disse que queria sair candidato, 9 a cada 10 pessoas que eu conhecia perguntavam se eu era doido. Por que tu tá fazendo isso? Tu tem um futuro, tu já tá com a vida encaminhada, tu é casado, já tá bem estável no teu emprego, tá se formando. Por que tu vai fazer isso? Então eu falei, porque quando você acorda às 5 horas da manhã, no domingo, com aquilo martelando na tua cabeça, se eu não fizer nada para mudar isso, eu vou me punir eternamente. Não, aquilo ali é propósito. Muito bom. Então, você tem que pegar essa motivação e você tem que, aí sim, converter em habilidade. Como é que eu consigo transformar aquelas ideias em resultados, né? Então, tem a questão de você ser bem intencionado, tem a questão de você ter habilidade e também tem a questão de você estar no canto certo. Olha. Então, quando você joga isso para a esfera pública, tá? A gente tem gente muito habilidosa, mas que não é bem intencionada. Rapaz. A gente tem muita gente bem intencionada, que tem uma capacidade de oratória magnífica, mas não entrega um resultado na ponta. Olha aí. Né? E aí você tem pessoas que estão lá porque foram colocadas lá e não tem nenhum dos dois. Elas estão lá só apertando o botão e indo para casa. Você desfragmentou agora aqui, fez uma decomposição de tudo e apresentou de forma prática o que tem acontecido. Né? Eu, particularmente, sou da tese de que se você é professor, você tem alguma coisa a acrescentar na sociedade. Sim. Se você é médico, você tem alguma coisa a acrescentar à sociedade. Existe o estigma. Ah, mas o policial ele não pode. Não. Um agente de segurança pública, ele deve contribuir na sociedade dentro da atuação dele. Um bombeiro, a mesma coisa. Um educador físico, uma pessoa que está voltada ali para o campo social ou para o campo espiritual, que a gente pode colocar as igrejas. Eu acho que todo mundo deve contribuir, deve participar na sociedade, trazendo algo de positivo, deixando um legado e depois saindo. Eu acho que a sociedade ela precisa disso. E
Hoje a gente estava votando, e aí já puxando um pouco mais Sim. pro lado político, hoje a maioria das pessoas elas votam porque não querem um outro lado. Tá. Acabam defendendo o indefensável porque não querem jamais o outro lado. E isso é terrível, porque aí vem a teoria do caos. Isso. No caos, a gente não tem uma ordem, e aí o agente do caos, aí ele se sobressai. E é aquela pessoa que quer trazer uma ideia com resultado, que entende que aquilo que efetivamente funciona é chato, é moroso, demora, e as pessoas estão acostumadas a ter o imediatismo. A nossa cultura, ela não valoriza aquilo que demora. Perfeito. É urgente e constante toda hora, né? Urgente e constante toda hora. Não pensa no dia depois. Não tem uma programação. Vou fazer uma analogia aqui. Se eu pego um dinheiro emprestado com um agiota, na hora que o dinheiro chega na minha mão, eu tô poderoso. Só que aí, se eu não lembrar que no mês seguinte eu tenho que pagar, eu gero um problema para mim terrível. Você corre um risco sério. Trago Sai fora do agiota, pelo amor de Deus. Trago pra cá agora. Eu tô puxando um caso esdrúxulo para chamar atenção. Sim. Porque é educação financeira. Você, na hora que tem um cartão de crédito, as pessoas... Você se sente o bichão. As pessoas, elas, muitas vezes, não conseguem diferenciar a capacidade de compra, capacidade de endividamento com a capacidade de quitação. Sensacional. Eu tenho uns 50 mil reais de crédito, mas eu só recebo 2 mil reais por mês, eu não tenho como. Doideira. Eu não tenho como. Segura que eu tô gostando do papo aqui, rapaz. Como é o nome do seu parceiro amigo que veio aqui? Pedro. Pedro, ele é o também vice... Ele é secretário administrativo do Partido Novo. Tá aqui o Pedro também. Pedro, esse cara aqui, ó, nota 10, gostei, viu, Pedro? O cara aqui tá dando uma aula, falando até pra gente que emocionalmente está agitada, pensando que o cartão de crédito, um dinheirinho, sei lá, faz toda a diferença. Esse lugar deve ser colocado, olha aqui pra mim nos meus olhos, esse lugar deve ser colocado de forma prioritária na sua vida. Sim. Autocontrole, controle emocional, para que você não dê um tiro e vaze aí, não é, uma missão fora do padrão que você está vivendo. Isso serve em todas as áreas. E eu te fiz a pergunta, foi o seguinte, o que é que está faltando? Aí você começou a traçar aqui, dando um diagnóstico, dizendo que está faltando todas essas partes de verdade e o equilíbrio do ser humano, que vez e meia sai da rota, porque talvez a vaidade pegou ele. É isso, mais ou menos? Não, o que eu estou querendo dizer é que o ambiente de caos instaurado... Sim. E a necessidade urgente de ter sempre alguma coisa de forma imediata. Perfeito. Faz com que a gente não tenha políticas públicas a longo prazo. Tá. E essas políticas públicas a longo prazo são que, de fato, moldam a sociedade. Muito bom. Vou puxar de novo um exemplo de Horizonte. Tá. Uma escola, para ser construída, demora, porque não é só levantar um prédio. Tem um concurso, tem a capacitação profissional, tem a organização logística para poder colocar ali, Perfeito. tem o acompanhamento dos resultados. E aí depois vender isso para um investidor para dizer, olha, aqui a gente traz resultado. Então, um trabalho de 10 anos. Verdade. O que é que a turma acaba preferindo? Urgente. Dar uma bolsa que no mês seguinte o dinheiro cai na conta e eu tô feliz. Não, vou voltar porque fulano me deu... Não resolve, engana. Não resolve. Não resolve. Vou aqui a título de exemplo. Nós temos um programa de distribuição de renda que é o Bolsa Família. Sim. É um programa muito bacana, só que ele não é resoluto naquilo que muita gente pensa que ele é, que é de fato resolver o problema da pobreza. Não resolve. Se resolvesse, aí quem está me escutando, quem está me vendo. É forte isso aí. Você não veria 3 gerações da mesma família recebendo Bolsa Família. Perfeito. Então, assim, faz com que aquela pessoa não viva na miséria, mas não tirou aquela pessoa da pobreza. E aí a gente entra no estado de servidão. Até a escravidão. A necessidade de boa parte da população em querer algo imediato fecha os olhos e as portas para quem está apresentando uma política que vai, de fato, tirar aquela pessoa daquela situação. Muito bom. Então, quanto mais polarizado, quanto menos capacitados forem as pessoas com menos habilidades, quanto menos vocacionadas, e quanto mais dessas pessoas, menos, estiverem ocupando esses espaços, mais esse cenário se perdura. Rapaz... A gente precisa ocupar espaço, de fato. De forma urgente, eu digo, precisamos ocupar espaços, não é? E aí, você do outro lado está dizendo, política talvez não seja para mim. Alguém já te disse? Todo dia. Não é para você, rapaz. Você falou que lá no começo o povo dizia assim, ó, não, tá ficando doido. Não, rapaz, tá né? Ficando doido. Agora eu tô perguntando o seguinte, ainda continuam dizendo isso? Sai desse lugar, rapaz, não tem mais jeito não. Olha, quando você traça um caminho de retidão e você entende de fato que precisa ser resiliente para tudo,
E aí eu não vou dizer que tem dias que você não fica até abalado, né? Mas é porque você vê as coisas acontecendo todo Sim. santo dia. E você fica, pô, será que vale a pena? Eu sei que vale porque tem um propósito. Tá. Mas você fica, às vezes, fazendo uma leitura e desconfiando. Mas quando eu vejo alguns avanços que a gente já conseguiu, por exemplo, uma coisa que eu não toquei no assunto, o fato de eu usar transporte público Sim. me fez enxergar uma necessidade que os vereadores de Fortaleza nunca tiveram, talvez. Todo ano, e aí quem está nos acompanhando pode checar, todo ano, quase que inevitavelmente, o Ministério Público aciona a Prefeitura ou a Etufó por conta da redução da frota de ônibus. Isso. Nunca teve nenhuma ação na Câmara Municipal que causasse um efeito. Ano passado, depois de uma reportagem de um jornal muito famoso aqui no estado, eu entrei no Ministério Público e ganhei uma causa. A gente conseguiu processar a Etufó em caráter intempestivo em R$200 mil, porque eles realmente tinham reduzido a frota de ônibus e eles não tinham o que falar. E por que isso acontece? Por que ele se coloca à disposição? A Etufó, Porque como órgão, vai dizer o quê? Por que tem que diminuir a frota? Eles alegaram que eles estavam reduzindo a frota de ônibus porque, como tinha reduzido consideravelmente o número de passageiros, aquilo estava influenciando no custo operacional. Quanto menos passageiro, mais caro fica a viagem. Então, para poder equilibrar isso, ele reduz o número de viagens para poder equilibrar. Sendo que a gente paga um subsídio. Cara... O município paga um subsídio para Etufó. Justamente para poder... posso pensar dessa forma? Você vai me ajudar a construir esse pensamento? Sim. A Etufó, o órgão, estava ficando refém do empresário que agora talvez estivesse dizendo que tinha uma dor. Diminuiu o número de pessoas que estão comprando o nosso serviço. É mais ou menos isso? Na verdade, a Etufó estava alegando a redução do número de viagens por conta da redução de passageiros. A Etufó é a empresa responsável pelo transporte municipal aqui de Fortaleza. Então, eles dizem, olha, eu vou reduzir aqui porque reduziu o número de passageiros, sendo que o município tinha dado um subsídio justamente para poder equilibrar essa situação. Para que tivesse... Ou seja, recebeu o subsídio e reduziu ainda assim. Então, não teve. Então, a gente conseguiu ganhar esse processo. Só que eu só consegui fazer isso porque eu senti na pele. Você estava andando de ônibus? Estava andando de ônibus. Então, quem está andando de ônibus agora, talvez até você, meu amigo motorista que esteja nos ouvindo aí. Atenção, levanta a mão quem está no ônibus aí, por favor. Psst, ei, olha aqui nos meus olhos. Está no ônibus, né? O Eric Paiva foi o cara que foi buscar esse direito para não deixar ficar perdido. Mais ou menos uma vez no ano acontece isso? Inevitavelmente, quase todos os anos, você pode checar lá, Ministério Público atua Etufó ou denuncia Etufó por redução da frota de ônibus. Você vai ver de 2020 para cá. Então, quem está vivendo essa dor, talvez seja esse o calendário, ou esse o período. Acontece mais no período final do ano? Não, já está acontecendo, tá? Acho que coisa de um mês para trás, a Etufó já está dizendo, olha, a gente vai precisar aqui reduzir para poder manter o custo operacional. E isso mexe com a vida do ser humano, porque vai mexer no horário do ônibus. Como é que é? Geralmente acontecia primeiro a reportagem, depois a manifestação. Depois que tomaram um processo, eles estão se manifestando antes, e eu acredito que isso vai acabar ensejando um novo pedido de subsídio para poder preservar. Se não tiver, eu vou entrar de novo na justiça, viu? Estou logo avisando. E quem que pode acompanhar quando esse subsídio foi colocado? Porque vai para a Câmara Municipal de Fortaleza, os vereadores lá indicam, recomendam, apoiam, assinam, e agora a Prefeitura, o município pode utilizar esse valor para subsidiar essa necessidade, não é assim? Na verdade, o que acontece? Eu olhei o contrato de ponta a ponta. A gente não pode ter ali um tempo de espera. Por exemplo, o ônibus que eu pegava estava demorando 50 minutos. Tá. Né? E aí foi uma das rotas que inclusive saiu na reportagem. Então não poderia. A rota ela tem um tempo máximo de duração, salvo engano, 5 anos. Passou de 5 anos, tem que trocar. Os ônibus eram para estar funcionando já com ar-condicionado. Aí um dia desse, o Sarto conseguiu que os ônibus de ar-condicionado trabalhassem com ar-condicionado funcionando, que é primeiro absurdo. Tem ar-condicionado, mas não liga. Que é isso? Então assim, o ato de você fiscalizar a coisa que precisa e do jeito correto é que dá o resultado. Só que muitas vezes isso não sai na mídia, ou um vereador não vai atrás disso porque
aquilo não traz um resultado prático para ele, que talvez seja negligenciado até por parte do eleitor. Isso não é o papel só do vereador eleito, do deputado eleito, isso é o papel do ser humano social que vive o seu dia a dia, que pode clamar, não é? Que pode pedir, chamando a atenção. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é o versículo que está escrito ali em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Se você nunca tiver ouvido esse versículo ou conhecido sobre ele, agora você vai ficar entendendo e faz muito sentido. Diz o seguinte, Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que posso fazer o bem e não faço, estou cometendo pecado. Você não queria ficar com esse pecado, não. Sabe que pode fazer o bem e tem corrido atrás. Sim, sim. Tanto que quando saiu a reportagem, eu sabia como fazer esse requerimento no Ministério Público. E aí eu fiz isso quase que de madrugada. Eu falei, não, eu não posso perder essa janela. E você imagina, para quem pega um ônibus lotado todo dia, você ficar esperando meia hora, 20 minutos, e aí quem mora na periferia sabe o que acontece quando dá o início de mês. Passa mais o bandido na rota do que o próprio ônibus. Então você fica ali dentro de casa, olhando no aplicativo, não, o ônibus está faltando 30 segundos para chegar, 1 minuto para chegar, você sai de casa, porque senão o bandido passa antes. Sabe o que eu estou falando? Então, isso traz, de fato, uma mudança significativa na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que 99% das pessoas nem sabem que essa ação aconteceu. Rapaz, mas aí eu não posso me validar disso para não fazer aquilo que pode ser feito. Muito bom. Né? A mesma coisa, a faixa azul. De vez em quando eu pego um Uber, eu pergunto para o motorista, não, isso aqui vai atrapalhar demais. Só que aí, quando a gente vê onde a faixa azul ela foi aplicada, ela zerou o número de acidentes fatais. E aí, quando você olha no IJF, que mais da metade das pessoas que entram lá por trauma é por moto, e mais da metade desses é aqui de Fortaleza, aí você pensa, pô, se eu reduzo o número de acidentes de moto, olha a conta, eu posso desafogar o sistema de saúde, porque eu vou reduzir o número de acidentes. Verdade. O cara que está dirigindo, muitas vezes, ele não faz essa conta. Aí, mais uma vez, o equilíbrio. O cara que está produzindo, ele não quer ser atrapalhado. E o cara que está pensando no serviço público aqui, ele também está querendo o máximo. A mesma coisa, o cara do carro, ele quer espaço dele. E o cara da moto, ele quer ter segurança, ele só quer passar. Sim. Ele só quer passar. Só que essa passadazinha dele aqui incomoda o cara do carro. Pô, tem que... E aí eu acho que é um grande problema hoje da sociedade brasileira. A gente tem que ter um espírito de comunidade. Perfeito. Que a gente não tem mais, a gente não se entende com comunidade. Nós estamos... Acho que é o país que mais tem faculdade de direito, se não estiver enganado, no mundo. Sim. Nós vivemos em eterno estádio de litígio, ou seja, de desconfiança. Perfeito. Né? E isso reflete em tudo. Todo mundo é muito bom de discutir no campo da internet hoje, muito prático, mas esse senso de pertencimento à comunidade é que está faltando de verdade. Sim. No coletivo, não é? Isso. Vez e meia, tudo que pisou no meu pé, o que apareceu contra mim, aí eu vou para cima. Mas pensando no outro também nessa condição, está faltando. Nós vamos voltar daqui a pouco, porque eu preciso dar um recado aqui agora. Segura aí, atenção minha gente, atenção meu povo, ao vivo no rádio, na TV e no YouTube. Eu estou gostando muito desse papo com o Eric Paiva, que está aqui ao vivo. E você está aí, pode mandar pergunta também, fica à vontade, porque a gente trata para resolver aqui. Sempre vai ser possível de fazer bem quando você tem uma intenção e que se coloca à disposição para que isso aconteça. Eu vou falar agora da oportunidade que você tem quando você assiste e ouve o nosso programa de comprar um carro com toda a responsabilidade, atenção, carinho e respeito que a Visão Veículos coloca na sua mão. A chave do seu carro, a responsabilidade da menor parcela, a atenção que você precisa, a valorização do seu bem. Você tem aí um automóvel, uma moto, um bem, você quer dar de entrada, já foi em uma outra loja e quando chegou lá, depreciaram, derrubaram, mataram o preço do seu carro. Você disse, não vou fazer negócio. O meu carro aqui tem uma história, tem um valor sentimental, um valor do que eu tenho tratado e cuidado dele e agora a pessoa vem e derruba o preço. Lá na Visão Veículos você vai ter a melhor avaliação do mercado, você vai ter a atenção que você precisa e vai realizar o sonho da compra do seu carro novo, nacional, importado, seminovo, tudo feito dentro da legalidade, da transparência e da responsabilidade. Uma família cristã
Eu falo aqui muito da Visão Veículos e vou pedir para você receber o VT que chega agora aí, o vídeo direto da Mendel Stenbruch. Vamos lá, fala aí, meu amigo Adílio, conta tudo pra gente no dia de hoje. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com o agente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Visão Veículos é a loja que eu indico e você pode chamar agora nesse horário. Agora, 992 15, anota aí, 279. 992 15 279. 85 é o DDD 992 15 2079. Anotou, meu amigo? Visão Veículos no Instagram também. Vai lá que você vai ver. Você já vai pegar tudo aí, ó. Visão Veículos é a loja que eu indico. Não vá em outra loja, vá na Visão Veículos. Olha aqui nos meus olhos. Você quer um negócio seguro? Você quer uma compra que vai levar paz para sua casa? Então você procura o Fábio e a equipe dele ali na Visão Veículos. E eu tenho certeza que hoje pode ser o dia. Você vai sair com o seu carro novo, seminovo, nacional, importado, com a chave na mão e celebrando com a sua família. Vamos voltar aqui com o Eric Paiva, presidente estadual do Partido Novo. Fala sobre política pública, fala com muita tranquilidade. É um apaixonado, um bem-intencionado e que quer ficar sempre no lugar certo, não quer correr o risco de estar no lugar errado. Nós estávamos falando aqui, o papo, quem não acompanhou no primeiro momento, nós já temos 40 minutos que nós falamos aqui e vamos caminhar para os 15 últimos minutos do nosso programa. O certo é que tem pessoas que ficam dizendo o seguinte: eu não acredito mais nesse negócio de política. Eu vou ficar de braços cruzados mesmo por aqui. Não se resolve mais não. Passa o tempo que passar, tá tudo errado. Você já enfrentou, já sentou na mesa com alguém quando você disse, eu acredito ainda que tem jeito, alguém veio logo para você e disse, eu não acredito não. Você já viveu essa experiência? Na verdade, acontece, por incrível que pareça, de uma forma muito espontânea e de forma rotineira, tá? Porque quem acredita que é capaz de fazer a mudança, geralmente não se expõe. E por que não se expõe? Porque o ambiente, como ele está contaminado pela polarização, as pessoas acabam evitando tocar em determinados assuntos, né? E eu também fui uma pessoa que passei muito tempo querendo, assim, ficar o mais distante possível da política. Eu via aquilo tudo que estava acontecendo de errado na época da Lava Jato, depois passou da Lava Jato, você via bilhões sendo saqueados da educação, saúde, enfim. Eu falei, não, isso não é para mim. Só que também comecei a fazer o cálculo. Poder não admite vácuo. Se você não ocupar, outro vai, tá? Eu gostei disso aí. Peraí, atenção, gente. Dá até um rios aqui, um corte aí. Atenção que vai virar algo forte aí. Não tinha escutado essa expressão. Esse pensamento é seu ou de alguém? Não, isso é uma frase antiga na política, tá? Então como é que diz? Poder não admite vácuo. Tá. Se você não ocupar aquele espaço, outro vai. Então, acho que já vem do pensador, acredito que o Aristóteles, quem foi que disse que ele não tem problema nenhum quando você não gosta de política, mas alguém que vai gostar vai governar no seu lugar. Não tem problema nenhum você não querer governar. Sim. Né? Ou falar sobre política, mas aquele que gosta, ele vai acabar governando. Pronto. E aí você não tem um poder de dizer, quando você não participa do processo,
o governante ele vai ser bom ou ruim. Então você entendeu isso na hora Então, necessária. quando você se abstém do processo, vai cair qualquer coisa no teu colo e aí tu vai ter que segurar essa batata, Oh. tá? No final das contas, quem paga as contas aqui no estado é proporcionalmente quem é mais pobre, por conta de como é distribuído nossos impostos, tá? E aí, quando eu costumo falar de política, a primeira coisa que eu chamo a atenção é, tá, mas o que é que te aflige? Se tu tivesse hoje um papel de deputado, o que é que tu faria? E aí a pessoa, geralmente, ela fica muito confortável para falar sobre aquilo, porque eu não tô causando nenhum tipo de restrição. Ela vai falar das ideias dela. E aí você percebe, quando a pessoa fala, vou falar de ideia, ela não fala do conflito. E eu acho que esse é o caminho, né? Enquanto eu tô na cadeira de presidente, né? Porque em algum momento eu vou sair, vou passar o bastão para outra pessoa, melhor do que eu espero. A metodologia que eu trago eu preciso de pessoas que tenham a habilidade de disputar uma campanha, porque a gente precisa vencer uma eleição. Eu não quero extremismo, porque isso só vai me trazer problema, dor de cabeça. E a gente precisa ter pessoas com boas ideias. Porque a gente precisa, na hora que sentar naquela cadeira, alguém que dê conta do recado. Sim. Né? E aí muitas vezes fala assim, tá, Érico, mas eu não tenho 50 mil votos, eu não tenho 80 mil votos, eu não tenho 100 mil votos, tudo bem. Você pode ser um agente político de várias formas. Você pode compartilhar um vídeo no Instagram de uma ideia boa. Até quando puder, né? Vou falar pro bem e pro mal. Pode Vou falar pro bem e pro mal. Na internet ainda, durante alguns dias, ninguém sabe quando vai acontecer o que está acontecendo no Nepal. Você vê que no Nepal, né? Pois é, pro bem e pro mal. Você é um agente político quando você compartilha um vídeo no Instagram. Você vai estar fomentando um conflito ou algo propositivo, algo que vai dar um resultado. Sim. Você pode apoiar um candidato diretamente, você pode ser um candidato, e aí muitas vezes as pessoas não entendem. Eu sou um candidato de 500 votos, eu não serei eleito nunca. Tá, mas tu vai ajudar a eleger alguém. Sim. E aí essa pessoa que tu tá ajudando a eleger, se ela tiver com fileira cerrada ali com você, e você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que é capaz de entregar um resultado, você tem que sair candidato, você tem que ajudar, né? E às vezes as pessoas só querem ser protagonistas da própria história e dizer, não, eu sou muito bom. Aí mais uma vez, eu sou muito bom. Tá, mas você não sabe como é que faz uma campanha política. Isso. A motivação, ela não vai determinar só o teu trabalho, tu tem que saber por onde caminhar. Você está falando aqui, me veio a lembrança agora, e isso é muito latente na minha mente. 45 dias de campanha, eu fui candidato a vereador, também por Fortaleza, tirei 2.255 votos. Excelente. Foi algo que... Parabéns, foi muito bom. Foi algo que foi divisor na minha história, porque durante todo o meu tempo de vida, logo quando me formei em comunicação, e aí veio administração, veio MBA em marketing, aquela coisa toda, eu sempre fui amante do bastidor. Eu amo promover pessoas com essa facilidade. Estou vendo em você aqui a facilidade de dizer que você é um cara muito capaz e tal, eu amo esse lugar. E alguém diz para mim, vai lá, rapaz, é a sua vez, e vamos lá. 45 dias. E tome pé, sebo nas canelas, como diz o cearense, correndo atrás do povo. O povo me abraçava muito e dizia, vamos lá, tamo junto, aquela coisa. E eu ficava pensando o seguinte, eu digo, rapaz, mano, será que nós vamos chegar a esse ponto de conseguir transformar a sociedade, de mudança? Mas quando você está falando aqui, tudo está fazendo muito sentido para a vida de outras pessoas. E eu quero trazer isso aqui. Não importa 2.255 votos, não importa 300 pessoas, 500 pessoas, o importante é que você não fique no estado de letargia ou paralisação, podendo ser capaz e útil e se tornando fora do jogo. Não, sem dúvida. Todo mundo tem que entender uma coisa. Você é influenciador da sua microbolha. Você pode ser influenciador das pessoas do seu prédio, do seu grupo do racha, das pessoas do seu trabalho. Então, assim, quando você assume esse papel de influenciar positivamente, tá? E aí, deixando bem claro, essas pessoas, ou até mesmo facilitando o acesso, né? Renatinho tirou 2.500 votos, eu tenho certeza que muita gente abriu portas para você chegar e alcançar ainda mais pessoas. Então, essas pessoas também são agentes políticos. Muito bom. Entende? Então, é isso que precisa ficar evidente na cabeça das pessoas. A gente precisa ter esse senso de comunidade, onde fala, olha, eu não vou sair candidato, mas eu vou te ajudar a fazer a campanha. Olha, eu não tenho dinheiro, mas aqui eu vou fazer, de repente, um café, vou chamar alguns amigos, vem pra cá, tem um cara bom, quero te ajudar. E aí a gente vai criando um espírito de fraternidade, onde a gente consegue, de repente, decolar um projeto político. E eu acho que quando eu falo um projeto político, pode ser um projeto também espiritual, quem sabe, não sei. Perfeito.
O fato é que Não pode ficar de braço cruzado. a gente não pode se omitir. Não pode se omitir, né? E aí, o grande ditado do Partido Novo, o lema do Partido Novo, né? Saia da indignação para ação, né? Tem muita gente que é indignado, mas não sai do Instagram. Tem muita gente que é indignado no rádio, escutando as notícias, tá, mas não faz nada para mudar aquilo. Então, a sua indignação, desculpa, não vai servir de nada. Eu peguei aqui a frase do autor, que é o Platão que diz: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Então, está dentro dessa performance de apresentação que você está trazendo aqui. Você está falando do Partido Novo, e aí nós estamos caminhando para o final do programa. Seguinte, a política de vida social que você leva todo dia, ela vai para além do partido, não é? Sim. Você não é candidato, está Não sou. vivendo um movimento, despertando pessoas e dizendo para a sociedade o seguinte: nós, em unidade, precisamos fazer algo, cada um dentro daquilo que pode contribuir. Sim. Qual é a dificuldade hoje dessas pessoas que estão em casa, ou ouvindo, assistindo, no trabalho, onde estão agora, de dizer, ou que não seja dificuldade, como é que elas podem se manifestar? Existe alguma coisa, uma ligação, um movimento? Começa por onde esse trabalho? Olha, a tua pergunta é excelente, tá? Porque muitas vezes as pessoas estão me escutando, tá, tudo bem, eu acordo de manhã cedo, passo o dia no trabalho, chego em casa tarde e ainda tenho que dar conta das coisas, do menino, enfim. Tá, e que tempo eu vou arranjar? Pô, pergunta para um amigo se ele de repente conhece alguém que é interessante seguir. Sim. Aí você vai atrás dos canais. Olha, quem é que é uma pessoa que pode resolver o problema da segurança, quem é uma pessoa que vai resolver o problema do transporte. Procura se interessar sobre primeiro do assunto. Muito bom. Fica primeiro inteirado sobre o assunto. E aí, todo cuidado, tá? Existe um fenômeno chamado efeito Dunning-Kruger. Sim. Assim que eu entro em contato com uma ciência nova, eu sou o expert. A minha confiança está lá em cima, eu sei de tudo. Muito bom. Só que o meu nível de conhecimento ainda sequer nasceu. Não abri nem a primeira página ainda. Então, assim, a minha motivação está lá em cima, porque eu estou entrando agora, tudo é novo. Só que eu não sei de nada. Então, toma cuidado com isso para, às vezes, e é o que acontece na política. As pessoas elas se convertem muito rápido, saem defendendo tudo muito rápido, e às vezes elas acabam sendo desagradáveis. Sim, E vai aí para uma extremidade perigosa. O efeito Dunning-Kruger, ele começa lá em cima, o otimismo, mas o conhecimento está lá embaixo. E conforme o otimismo vai descendo, o conhecimento vai subindo. Então, procura primeiro se informar, entender qual é a problemática, o que é que afeta, o que é que já foi feito. Porque como tudo é novo, a gente acha às vezes que nunca foi tentado. E você vai ver, de repente, um monte de pessoas que já estão trabalhando isso há anos. Rapaz. Que é uma problemática que já tem, sei lá, grupos, comunidades. E aí você vai começar, não, aqui existe uma comunidade, eu vou entrar naquela comunidade. Porque às vezes eu já passei por isso, tá? Eu quero mudar o mundo. Por onde é que eu começo? Começa arrumando a tua cama, cara. Começa arrumando a tua cama, perguntando teus amigos próximos ali. Vai saber se a lição de casa tá feita, né? Faz primeiro o teu dever de casa. Vai primeiro procurar entender um pouco melhor. Segura um pouco a opinião, um pouquinho. Se acorda cedo, pelo menos, né? Porque o cara quer trabalhar, quer fazer tudo, mas tá dormindo. Quer que caia do céu tudo. E aí, eu acho que E aí eu vou dar um tiro no próprio pé, vamos botar assim. Eu acho que esse foi o grande problema da direita no Brasil. Ela ainda é muito precoce. A gente é muito reativo. Tudo que acontece, a gente quer sair nas redes sociais. Isso é um absurdo, indignação, tal. Mal a gente nota que tudo aquilo que é jogado pra gente reagir serve de cortina de fumaça para aquilo que realmente importa. É verdade. A gente tá vendo julgamentos, a gente tá vendo coisas passando no Congresso todo dia e a gente não fala mais do escândalo do INSS, que era uma coisa que era para unir pautas. Sim, gente de esquerda, direita, sim. quem é politizado, quem não é politizado, estão roubando dinheiro dos avós da gente. Enquanto acontece a problemática e é exponencializada na propaganda, na televisão, muito barulho, o povo foca naquilo. Isso. Esse campo de visão é expandido e tudo vai passando por baixo sem ninguém estar acompanhando nada. Porque esquece a outra temática que é de extrema urgência também. Exato. Então, por isso que quando você começa a entrar num campo novo, tudo bem, é maravilhoso você ser otimista, tudo é muito novo. Dá uma segurada um pouco no teu ímpeto. Muito bom. Tenta entender um pouco como bom. É que as coisas estão acontecendo. E aí, com mais maturidade, com mais propriedade, você começa a se pronunciar. Porque até você evita
passar alguns vexames. Se tornar entendendo? ridículo, correndo Se risco, tornar né? ridículo. Isso de é uma pra- bobeira. Isso é pra tudo. Comecei a jogar beach tênis. Eu sou o melhor jogador de beach tênis. Tirei a carteira hoje, tô com 2 meses. Pô, eu sou... Só que não. Eu sou o Toretto. Então, assim, não funciona assim. Tá. Né? E mais uma vez, a história do imediatismo. A gente acha que tudo é pra ontem. Não é. Meu amigo, o tempo passou muito rápido, o papo foi muito bom. Eu vou finalizando o programa aqui, mas querendo saber se essa pessoa que foi despertada por essa informação que você trouxe, foi avivada, não é? Para ter um desejo de caminhar na política, talvez esteja nos assistindo aqui, no interior do estado, ou aonde a rádio chega através da sua frequência, nos municípios mais distintos aqui, na TV, na internet, qualquer parte agora, e disse, eu quero me tornar um agente público de transformação, eu quero lutar também por pautas. O Partido Novo, que você é presidente, recebe, atende, conversa? Como é que é para a gente fechar o programa? Pronto. Eu costumo dizer que o Partido Novo ele é um partido para frente. Sim. Como assim? A gente foca em resultado, naquilo que dá certo. Sim, nós somos ideologicamente um partido de direita. Mas ser só de direita não resolve o problema. A gente precisa ter ideia. A gente precisa ter objetividade. A gente precisa resolver o problema daquela pessoa que acorda cedo de manhã de casa, pega um ônibus lotado. Muitas vezes acontece, quem está me escutando vai se identificar. Eu lamento. Entre escolher pagar a conta de luz ou comprar comida para dentro de casa. A gente está aqui para resolver o problema dessas pessoas. Muito bom. E não vai ser falando de comunismo, Sim. de o Lula, o Bolsonaro. Não, cara, a gente vai resolver o problema falando, olha, a gente precisa reduzir os impostos, a gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas, ter emprego. Você não tem dipirona no posto de saúde. É osso. Então, assim, pode entrar Lula e sair Bolsonaro, tanto faz. Não vai resolver o problema se a gente não focar nesses problemas. Então, o Partido Novo é para quem pensa em resolver esses problemas. Aquela questão mais fisiológica mesmo do dia a dia. Muito bom. Tá muito bom? Eu quero conhecer mais o Partido Novo. Posso falar? Fica à vontade, você tem um minuto. @Novo30CE. @Novo30CE. Dá um alô pra gente lá, manda uma mensagem. A gente pode te colocar nos grupos de comunicação e lá tem toda uma gama de pessoas que também estão alinhadas com essa ideia. Não de esquerda e direita, não. Como é que a gente resolve? Por onde Muito é que a gente bom. começa? Esse é o Eric Paiva, lá da Vila Peri. Manuel Sátiro. Não, Vila Manuel do lado. Sátiro, é próximo. Do Tem lado. uma estação que é a Vila Peri, de metrô, e a outra é a Vila Manuel Sátiro. Isso. Ou pela ordem, é isso mesmo? É, Primeiro vem Vila Peri. isso. Depois- Eu tô vindo do centro, Peri, depois Vila Manuel Sátiro. Melhor tá bairro bom. de Fortaleza, Aí hein? depois tem a estação do Modubim, depois Isso. do Conjunto Esperança. Eu Isso. desço do Conjunto Esperança. Meu amigo, minha gente, olha, que muito feliz em receber você. Obrigado, meu Eu amigo. que agradeço o convite e eu tô aqui disponível para quando você quiser bater esse papo de novo. Maravilha. Alô, minha gente, alô, meu povo. No rádio, eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, aqui no canal 98.3 da Rádio Líder Gospel. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. No YouTube, a qualquer momento, você é só apertar e olhe nos meus olhos e, de fato, você vai me encontrar ali. Já na TV, no canal 25.1, todo dia, no encontro de segunda a sexta aqui. Um abraço grande, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até daqui a pouquinho. Já, quem sabe aí de novo, hein? Tchau, minha gente. Tchau, tchau.